Olá, meus amigos, bom dia. Faz um tempo que eu não venho falar aqui no YouTube porque tá bastante corrido e etc. E eu queria gravar vídeos mais elaborados e tal, mas como eu não estava conseguindo, ficava difícil. E eu pensei que se eu não fizesse os vídeos eu não conseguiria mais por conta dessa dificuldade. Então eu resolvi agora gravar mesmo com conteúdo que eu acho interessante e independente do que a gente for da dificuldade técnica aqui, porque realmente eu tenho essa dificuldade. Mas o que eu queria compartilhar hoje com vocês é algo que eu acho importante e que eu reparei aqui nos meus vídeos, que eu falei pouco, que é sobre o câncer de mama. O que eu gostaria de compartilhar com vocês um caso de uma paciente. É uma paciente que tinha um câncer de mama à esquerda com linfonodos axilares positivos. E ela foi indicada então a fazer uma quimioterapia neoadjuvante. Então nós passamos um portocat nela para que ela pudesse fazer essa quimioterapia e encaminhamos para a oncologia clínica para fazer essas medicações. Fez a quimioterapia e aí foi reencaminhada para a gente fazer o procedimento pós-neoadjuvância. Só que ela foi nesse meio tempo reestadiada antes do procedimento cirúrgico. E o que nós observamos? Que houve uma progressão óssea, ou seja, naquele estágio inicial, pré-neoadjuvância, não apresentava lesão óssea. Na verdade, o PET-CT apresentava uma pequena hipercaptação óssea, mas sem expressão na tomografia. E o que foi visto agora, que apresentou expressão na tomografia, em coluna lombar, em região sacroiliaca. E aí ela veio para ser operada. Qual é o grande X da questão? Vale a pena nessa situação ainda operar a paciente? Ou seja, em vigência de quimioterapia, ela apresentou progressão da doença. Vale a pena operar a mama dessa paciente? E ela veio com aquela ansiedade de retirar a mama. Nós conversamos, mostramos as situações possíveis e que nós orientamos a ela. Bom, nesse momento, como houve progressão da doença, veja bem, não mudou o estadiamento, mas houve progressão da doença, mesmo em vigência da quimioterapia, para a lesão óssea. E o que nós discutimos? Vale a pena operar a senhora, retirar essa mama, fazer a linfadenectomia, fazer todo esse procedimento que tem seus riscos, que deixa sequelas para a paciente, sendo que houve progressão da doença para os ossos? Lembrando que tumores sólidos, como é o caso do câncer de mama, tem uma grande predileção para dar metástase óssea, como é o que aconteceu nesse caso, houve essa progressão. Adianta operar a mama dessa paciente, fazer esse procedimento que vai trazer sequelas para essa paciente, tanto físicas quanto psicológicas, sendo que a doença está progredindo? Então nós conversamos, já orientamos para que retornasse a nossa oncologista clínica para, quem sabe, fazer alguma nova medicação específica para essa lesão óssea. É claro que toda vez que a gente identifica uma lesão que tenha forte suspeita, mesmo identificada nos exames de imagem, como ela fez, incluindo ressonância do local, ainda é viável fazer uma biópsia dessa lesão metastática. Isso também é interessante. Porque às vezes o comportamento biológico dessa lesão metastática pode ser um pouquinho diferente. Quem sabe ali aparecem receptores hormonais, quem sabe ali aparecem receptores do HER2. Então, pode talvez até mudar o direcionamento de alguma medicação dessa paciente. Além, é claro, de uma medicação específica com algum inibidor, algum inibidor dessas metástases ósseas para que não progrida essa doença, porque a gente sabe que as metástases ósseas são grandes dificultadores da qualidade de vida do paciente, principalmente por riscos de fratura, de compressão medular, dor, né? O paciente pode eventualmente sentir muita dor. Então essa paciente, apesar de eu ser cirurgião, de gostar de operar, nesse caso nós contraindicamos o procedimento cirúrgico nesse momento. E é isso. Então fica a dica aí para vocês que acompanham a gente, tá? E a gente está aqui. Muito obrigado, até o próximo vídeo.